Olá pessoal, sou o pastor Giovanni, nós estamos no nosso terceiro vídeo sobre a teoria do arrebatamento parcial. E agora nós vamos falar sobre as passagens problemáticas dessa teoria, que acredita que apenas um grupo seleto irá ser arrebatado, ou seja, aqueles que estão aguardando ansiosamente a vinda de Cristo e aqueles que estão vigiando, uma espécie de santificação maior de um grupo menor para serem parcialmente arrebatados. Então nós vamos ver algumas passagens problemáticas dentro dessa doutrina, dessa teoria do arrebatamento parcial, ok? E nós vamos estar falando sobre elas. Há certas passagens que o parcialista usa para apoiar essa sua posição, as quais, é claro, à primeira vista parecem apoiar essa teoria, mas nós vamos estar explicando detalhadamente aqui para vocês. Por exemplo, Lucas 21:36, quando a Bíblia diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Conferir, você pode conferir na obra de G.H. Lang, L-A-N-G, na sua obra Revelation, ou Revelação, página 88 e 89. Então nós observamos, a referência principal nesse capítulo é o quê? A nação de Israel, que já está no período tribulacional, se você observar no contexto de Lucas 21. E portanto isso não se aplica à igreja. Aqui o autor está falando para Israel. As coisas das quais é preciso escapar são o quê? São os julgamentos associados àquele dia. Ou seja, o dia do Senhor. Você pode observar no versículo 34. A igreja tem ordens de estar vigilante. Claro que sim. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:6, Tito 2:13. Sem que isso implique ser digna de participar de tal translação ou arrebatamento parcial. Segunda passagem problemática dentro dessa teoria do arrebatamento parcial é Mateus 24:41 a 42, quando fala assim: duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa está escrito na obra One Take and One Left. Um fica e outro, um é tomado e o outro fica, traduzindo para o português, the down, essa obra é uma obra de Govet, G-O-V-E-T-T, ok? Então, essa passagem de Mateus 24, 41 e 42 também está no discurso em que o Senhor descreve seu plano para Israel, que já está no período tribulacional. Ou seja, essa fala de Mateus 24, 41 e 42 não é para a igreja, é para Israel. A levada vai ao julgamento, ou seja, a mulher que é levada, dessas duas que estão trabalhando no moinho, aquela que foi levada vai a um julgamento e a deixada fica para a bênção milenial. Ou seja, essa não é uma perspectiva futura da igreja de Cristo ou da era da igreja. Não é para a igreja esse trecho aqui. Mas é claro que nós temos que vigiar, como nós já falamos na passagem anterior. Outra passagem problemática é Hebreus 9:28. Quando a Bíblia Sagrada diz assim, ao final desse trecho diz assim: aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, essa expressão aos que o aguardam é usada aqui como um sinônimo de crentes ou a igreja, já que essa atitude constitui a atitude normal dos redimidos de Deus. Os crentes são os que aguardam o Salvador, dizem eles, os parcialistas, ou esperam a bendita esperança de Tito 2:13. Os que esperam por ele não são comparados aos que não o esperam. Essa passagem simplesmente ensina da mesma forma que ele apareceu uma vez para tirar o pecado, no versículo 26, agora se encontra no céu intercedendo por nós, no versículo 24. E aparecerá novamente, conforme relatado aqui no versículo 28, para completar o trabalho de redenção. A conclusão de tudo isso é que o mesmo grupo a quem ele apareceu e por quem ele agora intercede será aquele a quem ele aparecerá. Ok?
O outro trecho problemático é Filipenses 3:11, né? Segundo Govet, na sua obra Entrance into the Kingdom, página 35, ou Entrando no Reino, página 35, de R. Govet, Govett, ok? Você pode conferir nessa obra isso que nós estamos falando, esse posicionamento da teoria parcialista ou parcial do arrebatamento da igreja. Filipenses 3:11 fala assim: para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, alguns acreditam que Paulo duvidava de seu próprio arrebatamento. O contexto, claro, não apoia essa teoria. O versículo 11 retoma o versículo 8, na qual Paulo revela que, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, ele abriu mão de tudo aquilo em que confiava para ganhar a Cristo. E tendo achado a Cristo, aí sim alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição, então, é demonstrada como resultado de ganhar a Cristo, não como resultado de se preparar para a translação parcial da igreja. Ele revelou o segredo mais profundo do seu serviço, uma devoção completa a Cristo, desde que o encontrou na estrada de Damasco até o final da sua vida, conforme relatado em 2 Timóteo, capítulo 4, o final ali, a última carta paulina, descrevendo o final, antes de ser esquartejado, né, sua cabeça arrancada ali, morto, pelos seus perseguidores, né, pelos seus perseguidores, os romanos, né, os oficiais romanos que o degolaram, o imperador, a pedido do imperador. Outro trecho complicado, né, também problemático dentro dessa teoria parcial do arrebatamento, é 1 Coríntios 15:23, quando a Bíblia diz: cada um por sua própria ordem. Ou seja, isto é usado pelo parcialista para ensinar a divisão em níveis para o crente na ressurreição da igreja. No entanto, devemos lembrar que Paulo não está instruindo sobre a ordem da ressurreição na igreja, mas sim sobre as divisões ou os grupos dentro de todo o plano de ressurreição, que incluirá não só os santos da igreja, mas também os santos do Antigo Testamento e os santos que virão da tribulação. Outro trecho problemático é 2 Timóteo 4:8, quando a Bíblia Sagrada diz: mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isto é usado também pelos parcialistas, defensores dessa posição, para mostrar que o arrebatamento deve ser parcial. No entanto, devemos notar que não se tem em mente nessa passagem o sujeito da translação, mas sim a questão da recompensa. A segunda vinda, o segundo advento, foi criado por Deus para ser uma esperança purificadora do povo de Deus, conforme relatado em 1 João 3:3. Então, por causa de tal purificação, uma nova vida é produzida em vista da expectativa do retorno do Senhor Jesus. É claro que não há nada de mal aguardar, e nós devemos aguardar ansiosamente a volta de Cristo. Mas essa não é a base para o arrebatamento do Senhor, mas sim uma base para o galardão lá no céu. Portanto, os que realmente amam a sua vinda experimentarão um novo tipo de vida que lhes trará um galardão. Aonde? No tribunal de Cristo, lá no céu, logo após o arrebatamento da igreja. Outro trecho problemático é 1 Tessalonicenses 1:10, quando a Bíblia Sagrada diz: e para aguardares os céus o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. E 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, juntamente com 1 Coríntios 15, 51 e 52, são usados pelos parcialistas, né, aqueles que acreditam no arrebatamento parcial da igreja, para ensinar que a igreja que não estava preparada para o arrebatamento encontrará o Senhor nas nuvens em seu retorno à terra no segundo advento. Tal posição coincide com a interpretação do pós-tribulacionista, que nós vamos falar mais para frente em vídeos posteriores, contrário aos ensinamentos das Escrituras. Ou seja, um exame mais apurado das passagens bíblicas usadas, né, pelos parcialistas para apoiar sua posição mostra que a sua interpretação não é coerente com a verdadeira exegese bíblica, já que essa teoria não está em harmonia com a verdadeira doutrina, e a verdadeira exegese deve ser rejeitada por nós. Ok? Então, nós vamos falar no próximo vídeo, se eu fosse você eu não perderia, nós vamos falar sobre a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista,
que é uma outra posição escatológica, que é importante você também saber sobre esse assunto, ok? Que Deus abençoe, siga-nos aí, clica no link debaixo do YouTube para ver todas as nossas redes sociais, né? Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso site da igreja, né? betelonline.com.br. Você tem todo um arsenal lá de palavras abençoadoras para o seu coração. Você tem os nossos vídeos, pode assistir os nossos cultos ao vivo e realmente ser abençoado pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Lembre-se, Jesus está voltando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Seja um crente confiante na obra de Cristo, seja um crente de verdade, um cristão genuíno, um cristão que realmente leva Deus a sério. Não seja como esses falsos crentes aí, né? Esses cristãos de meia tigela, nominal, só aparente, só casca de crente, mas por dentro estão podres e as suas vidas, infelizmente, estão afastadas do verdadeiro evangelho, das verdadeiras orientações da Bíblia. Lembre-se, fé bíblica é uma fé inteligente, obediente, ousada e corajosa no Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz. Um abraço do pastor Giovanni, continue nos seguindo nas redes sociais, nós temos muito mais coisa para falar acerca das profecias, da escatologia e da doutrina acerca dos eventos que ainda hão de acontecer. Deus abençoe, beijo do pastor Giovanni. Se você também quiser semear na nossa vida, tanto na Igreja Batista Betel quanto na vida do pastor Giovanni, também tem as informações embaixo aí. Você pode semear na nossa vida, nos abençoar e a gente vai ficar muito grato, feliz por tal semeadura no reino de Deus e na propagação do evangelho genuíno, puro e simples de Jesus de Nazaré. Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus. Amém.